Muitas vezes, a gente ouve falar do Brasil como um paraíso racial, não é? Um lugar de pura harmonia e mistura. Mas, e se a gente colocar essa imagem lado a lado com a história e com os números? A história que eles contam, olha, é bem diferente. Ok, vamos pensar no Brasil por um instante. Qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente um lugar super vibrante, um caldeirão cultural, todo mundo junto, em harmonia. Mas, será que essa é a história completa? Ou será que é só a parte que ficou mais famosa? E essa ideia de paraíso racial, ela é muito forte. É comum usar o carnaval, a nossa mistura cultural, como prova de que a miscigenação, sabe, resolveu tudo, apagou as tensões lá do passado. Só que essa narrativa não apareceu do nada, né? Ela foi construída. E é isso que a gente vai entender agora. Bom, para a gente entender a realidade de hoje não tem jeito. A gente precisa voltar lá atrás, na fundação do Brasil moderno. E a base de tudo isso, bom, ela foi construída em cima de um fato brutal, numa escala que é até difícil de colocar na cabeça. 4,8 milhões. É um número enorme. Essa é a estimativa de africanos escravizados que foram trazidos à força para o Brasil. É simplesmente o maior volume de todo o tráfico negreiro nas Américas. Para se ter uma ideia, é quase 10 vezes o número de pessoas levadas para os Estados Unidos. A sociedade brasileira que a gente conhece hoje foi erguida sobre essa fundação. E esse sistema, ele durou e durou muito. Olha só, o Brasil foi o último país de todo o hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Isso só em 1888, décadas depois de todo mundo. E um período tão longo assim de escravidão não some do mapa só com uma canetada, com a assinatura de uma lei. É claro que deixou cicatrizes, e cicatrizes bem profundas na estrutura da nossa sociedade. Então fica a pergunta, né? Como é que um país com uma história tão violenta assim se transforma, na cabeça das pessoas, nesse paraíso de harmonia? A resposta para isso está numa ideia muito poderosa que virou quase uma ideologia nacional, o chamado mito da democracia racial. E o que é isso exatamente? Bom, a definição é basicamente essa. A crença de que, como houve muita miscigenação no Brasil, a gente acabou criando uma sociedade sem preconceito, sem conflito racial. Essa teoria ganhou muita força no século XX. A ideia era que, por causa dessa mistura toda, o Brasil tinha escapado daquele racismo e daquela segregação que a gente via em outros lugares, tipo nos Estados Unidos. Convenhamos, parecia uma história bonita, não é? Só que essa ideia não era só uma história bonita. Ela tinha propósitos bem específicos. Por um lado, ajudou a criar uma identidade nacional, uma ideia de união. Mas ela fez isso negando que existia racismo sistêmico. Pensa bem, se oficialmente não existe racismo, para que protestar por direitos raciais, certo? E de quebra para o resto do mundo, o Brasil se vendia como um modelo a ser seguido. Ok, a melhor maneira de testar qualquer mito é colocar ele contra os factos. Então, vamos fazer isso. Deixar a ideologia um pouco de lado e olhar para os números, os dados de hoje em dia. O que será que eles dizem sobre essa tal harmonia? Vamos começar pelo bolso, pela economia. Olha só esse dado. A renda média de uma pessoa branca é praticamente o dobro da renda de uma pessoa preta ou parda. E isso, claro, não é coincidência. É o reflexo direto de um sistema que, durante séculos, impediu uma parte enorme da população de construir qualquer tipo de riqueza. E na educação, como fica? Bom, as políticas de cotas melhoraram muito o acesso, isso é fato, mas a desigualdade ainda está lá. Se a gente pegar as universidades públicas mais concorridas, as pessoas brancas, que vale lembrar são minoria na população do país, ainda são a maioria dos estudantes. Ou seja, o acesso à educação de ponta ainda não tem a cara do Brasil. Na política, a gente vê a mesma coisa. Mais da metade da população brasileira se identifica como preta ou parda. Agora, olha para o Congresso Nacional, o lugar onde as grandes decisões do país são tomadas. Lá, menos de 1/4 dos deputados federais se declaram pretos ou pardos. Isso já diz muito, né? Diz muito sobre quem de fato tem voz e quem continua sem representação no poder. E agora, um número que é talvez o mais chocante de todos. 77%. Essa é a percentagem de vítimas de homicídio no Brasil que são negras. É um número estarrecedor. A violência no nosso país tem cor. A desigualdade aqui não é só sobre dinheiro, não é só sobre poder. É literalmente uma questão de vida ou morte. Então, o que a gente conclui de tudo isso? A gente começou com um mito, uma ideia de harmonia, e acabou encontrando uma realidade de desigualdade profunda, que é sustentada tanto pela história quanto pelos números de hoje. Vamos só recapitular os pontos principais do que a gente viu até aqui. Primeiro ponto, a imagem do Brasil como o paraíso racial não é um facto, é uma ideologia, uma construção.
Segundo, a história longa e brutal da escravatura deixou para a gente desigualdades estruturais que moldam a sociedade até hoje. E terceiro, e talvez o mais importante, os dados atuais, seja de renda, de educação ou de violência, mostram sem deixar dúvida que a raça ainda é um fator que define as oportunidades e o destino de uma pessoa no Brasil. E tudo isso nos traz a uma última pergunta, uma reflexão final. Olhar para essa realidade de frente é o primeiro passo, com certeza, mas não é o último. Sabendo que essa desigualdade toda de hoje tem raízes tão fundas na nossa história, a grande questão que fica é como é que se repara a história? Não tem resposta fácil para isso, claro, mas é uma pergunta que precisa urgentemente ser feita.